o Marcelo e a Fátima são companheiros da área de educação, né? E nós temos mais uma aluna, eu não consegui identificar o nome dela, que está escrito a família, o nome da família dela. Depois pode colocar ali no chat o nome. Seja bem-vinda. E para você que não me conhece, meu nome é Claudecir, sou professor de Sociologia, e há 7 anos eu atendo o Senai com curso técnico, e eu vou usar a experiência do Senai e de pós-graduação em área de gestão de pessoas e de RH, e minha experiência no Senai e em empresas também para trabalhar hoje com vocês o tema empregabilidade. Essa aí é o folder, né, o cartazinho da nossa palestra, porque empregabilidade, muitas pessoas não entendem muito bem o que vem a ser a empregabilidade e se ela tem vamos dizer assim, essa habilidade de ser uma pessoa empregável, de ser uma pessoa de qual o mercado de trabalho se interesse por ela, né? E isso é ter empregabilidade. Então, o que é empregabilidade? Para falar de forma simples, empregabilidade é a capacidade que a pessoa tem, ou a habilidade que a pessoa tem, ou o preparo que a pessoa tem, para que o mercado de trabalho, em meio a muitas pessoas, escolha aquela pessoa em especial. Aquela pessoa tem mais empregabilidade do que uma outra pessoa, porque em um processo seletivo, ela foi recrutada e em 1, 2, 3 ou mais fases de um processo seletivo, ela foi avançando até ser contratada. Então, é uma pessoa que tem empregabilidade. E a empregabilidade se divide em 2 aspectos de ser empregável ou não. Um aspecto é isso que eu acabei de falar, da pessoa ter a capacidade de conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho, ou ter habilidade, ou ter preparo para isso. Saber como que funciona uma entrevista de trabalho, quais são as dicas de comportamento, forma de se vestir, quais são as habilidades que se espera no mercado de trabalho. Uma delas são, um conjunto de habilidades são as habilidades técnicas, e existe um outro conjunto de habilidades que são as habilidades comportamentais. E nem todas as pessoas percebem que essas 2 frentes fazem de uma pessoa interessante para o mercado de trabalho, que demonstre ser uma pessoa matura, que tenha maturidade para ser um profissional que seja interessante para o mercado de trabalho. Então, o primeiro momento é conquistar essa oportunidade. E, para isso, nós precisamos desenvolver a nossa empregabilidade. Será que está dando para acompanhar aí? Que agora eu não vejo vocês, eu só vejo a minha tela. Sim, professor, perfeitamente. Estamos ouvindo. Maravilha. A segunda forma de empregabilidade é manter-se no mercado de trabalho. E essa é uma das mais importantes capacidades ou habilidades que nós precisamos ter. Porque uma vez no mercado de trabalho, estando no mercado de trabalho, como manter-se? Como nos desenvolvermos nesse mercado de trabalho? Ou até mesmo como ser lembrado por esse mercado de trabalho ou visto por esse mercado como uma pessoa interessante. Por exemplo, no Brasil vem enfrentando crise após crise desde 2009, que chegou no auge em 2015 e que agora tem a questão da pandemia. Muitas pessoas acabam perdendo o emprego, né? Vamos imaginar que 1 milhão de pessoas perderam o emprego. Quantas pessoas entre esse 1 milhão de pessoas serão lembradas por aquela empresa que ela trabalhou ou por aquele grupo de fornecedores que ela se relacionava quando ela trabalhava naquela empresa,
ou por aqueles clientes, ou pelos contatos profissionais que ela tinham. Quantas dessas pessoas vão lembrar, fulano está desempregado, e eu tenho uma oportunidade aqui e eu vou chamá-lo, porque ele é uma pessoa capaz, é uma pessoa engajada, é uma pessoa competente. Estão percebendo como isso é empregabilidade? A pessoa manter-se no mercado de trabalho é a pessoa ser vista como alguém que é importante para fazer parte de uma equipe de trabalho, ser lembrada por essa característica. Muitas pessoas, quando saem do mercado de trabalho, elas não são lembradas, né? E algumas até, por serem lembradas, a empresa fala, não, aquele ali não. Tudo isso tem. Então, eu quero, nessa palestra, deixar bem claro como que funcionam essas habilidades. E eu tenho a intenção, inclusive, de dar continuidade nesse trabalho para aprofundar um pouco mais num outro momento, que o assunto é bem longo. Bom, existe uma tendência à discriminação para jovens entre 18 e 25 anos, tá? E tem dois aspectos importantes para nós vermos aqui. Se por acaso quem estiver assistindo essa palestra hoje, ou depois a gravação dessa palestra, a faixa etária deles estiver entre 18 e 25 anos, ele vai pensar com ele mesmo, puxa vida, então eu sou discriminado pelo mercado de trabalho? E eu vou dizer para você que pensou isso, sim, você é. Por quê, professor? Porque o mercado de trabalho, a princípio, entende que uma pessoa de 18 a 25 anos, ela não tem maturidade, não tem engajamento, ela é inexperiente. E a própria experiência do mercado de trabalho mostra que muitos desses jovens são desinteressados, tá bom? São o que as estatísticas dizem. Agora, então, professor, isso aí é ruim? Não é ruim. Por que não é ruim? Porque se você sair desse grupo que tem essas características, você se destaca. Ou seja, se você é um jovem de 18 a 25 anos, que muda essa realidade, esse comportamento, essa forma de ver a questão profissional, você vai se destacar. Um exemplo disso é que o ensino médio ou o EJA é um campo fértil para nós trabalharmos essas habilidades e nos engajarmos e nos esforçarmos para que nota, trabalho, cursos que nós fazemos paralelo, curso gratuito que a pessoa faz ali, um outro curso que ela faz um sacrifício, paga e faz lá, e aos poucos ela ir demonstrando para o mercado de trabalho, sim, que eu tenho entre 18 e 25, mas eu quero uma oportunidade, eu quero trabalhar, eu quero fazer a diferença, eu quero criar um espaço para mim no mercado de trabalho, um espaço coerente, estruturado. Então, essa discriminação passa a ser uma vantagem para ele. Acima dos 25 anos, existe uma tendência do mercado entender que aquela pessoa já é mais experiente e tem mais capacidade, pela experiência. Isso também não é um fato determinante, a pessoa vai ter que provar isso, né? Só que para as pessoas com mais de 25 anos, existe uma outra dificuldade, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou professor e eu não sou um cara tecnológico. E agora estou tendo que aprender a ser uma pessoa tecnológica. Então, as pessoas com 35, 40, 50, 55, que é o meu caso, elas têm uma dificuldade aí. Então, temos também que ir aprendendo a lidar com tecnologia e aprendendo esses aspectos para que essa discriminação em relação à tecnologia não nos afete muito. Ok? Pessoal, agora um ponto muito importante. Espero que vocês tenham entendido os dois aspectos de empregabilidade, conquistar e manter-se. Nós vamos aprofundar um pouco mais adiante. Agora, pessoal, as empresas, como eu falei, eu sou... deixa eu ver aqui, entrou alguém? Precisa de confirmação, será?
Tá tudo certo. Opa. Permitir. Chegou mais um colega aí. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Eu já voltar no slide que eu estava. Então, pessoal, a questão da rede social, como eu já há algum tempo, de novo, acho que chegou mais alguém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Quem chegou agora perdeu um pedacinho, tá bom? Mas eu acho que dá para acertar a carga no caminho. Eu vou seguir falando aqui em função de aproveitarmos bem o tempo, beleza? Está sendo gravado, depois eu vou disponibilizar. Tranquilos? Então vamos lá. Então, pessoal, a questão da empregabilidade. Ficou aí explicados dois tipos de empregabilidade. Uma é ser interessante ao mercado de trabalho, outra é manter-se no mercado de trabalho. Eu vou retomar isso durante a palestra. Redes sociais, pessoal. Pela minha experiência de 7 anos no Senai e com pós-graduação na área de gestão de RH, eu me envolvi bastante com esse processo e no Senai tinha uma pessoa especializada em recrutamento e seleção, tá? Então, eu trocava muita figurinha com ela, eu passava contato de alunos para ela, para tentar encaixar esses alunos no mercado de trabalho. E ela me falava muitas coisas. Uma das coisas que ela me falou é sobre redes sociais. Então, pense assim, o aluno, querida aluna, está lá procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, ele vai para a entrevista, né? Ele passou pelo recrutamento, foi chamado, e ele vai passar pelo processo seletivo. Então, vai ter a entrevista, né? Talvez tenha uma dinâmica, talvez ele tenha que fazer uma redação. A redação, preste atenção, a redação é um dos principais elementos do processo seletivo. Eles percebem uma série de elementos em uma redação. A sua visão de mundo, a sua capacidade de senso crítico, a sua capacidade de escrever um texto, mesmo que pequeno, mas coerente, com começo, meio e fim. Então, você que está assistindo essa aula, pense em aproveitar o máximo o seu ensino médio, o seu EJA, o ano letivo que você estiver fazendo, e realmente colocar foco nessas questões, pois uma redação pode garantir uma vaga de emprego. E eu quero dar um exemplo aqui de um rapaz no 3º ano de um curso superior, fazendo faculdade. Uma das questões que colocaram para essas pessoas que participavam do processo seletivo era a seguinte: escreva 5 linhas do porquê essa empresa te contrataria. Esse rapaz, no 3º ano de faculdade, ele ficava no papel, ele colocava a mão na cabeça, ele começava a escrever, ele parava, e ele se coçava, e ele suspirava. Pense, ele estava se eliminando, não por estar nervoso. Uma pessoa que faz o processo seletivo, ela não dá muito atenção ao estar nervoso no processo seletivo. Mas não ser capaz de escrever 5 linhas, por que o mercado de trabalho, por que aquela empresa me contrataria, aí ele estava se eliminando. Tá bom, jovem que está assistindo agora ou assistirá a gravação depois? Eu falo jovem em geral, né? No caso do EJA tem uma diversidade de idades muito grande, mas pense nisso, se você está estudando, aproveite esse momento. Eu gosto de falar para os meus alunos, crie ilhas de desenvolvimento na sua vida. É o momento que você está estudando. Assim que você vai superar as suas dificuldades em matemática, em português, aprender sociologia, filosofia para ampliar seu senso crítico, entender geografia para ter uma visão interessante de qualquer assunto que você venha interagir com as pessoas, beleza? E aqui entra as redes sociais. Então a pessoa foi lá para o processo seletivo e uma das coisas que a empresa vai olhar, um dos aspectos é
qual é a forma que ela se expressa nas redes sociais. Se essa pessoa, vamos dizer que na rede social é muito, eu vou usar um termo aqui, né? É muito zoado, né? É muito bagunçado, é muito um comportamento que a empresa, olha, isso aqui não está bom, essa pessoa pode ser eliminada a favor de uma outra pessoa que tem uma rede social mais limpa, com informações mais interessantes, com interações mais interessantes. Porque hoje nós vamos falar de comportamento humano, uma grande habilidade para o mercado de trabalho moderno. A rede social, ela está mostrando comportamento, visão de mundo, e a empresa olha aquilo, se ela está limpinha, está bonitinha, tem um contato legal, não tem muita vulgaridade, não tem tendências ideológicas, sabe? Essa coisa, a pessoa coloca na rede social, que o PT seja expulso do Brasil, e que é tudo comunista, ou a pessoa coloca na rede social, quero o Bolsonaro fora, esse tipo de coisa, ou muitas vulgaridades, a empresa pode não querer essa pessoa na empresa. Tá legal, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo, esteja fazendo sentido para vocês. Aí um aluno perguntou para mim uma vez, professor, mas eu sei bloquear minha rede social para que ninguém veja. E eu perguntei para essa especialista que trabalha apenas com recrutamento. Ela faz recrutamento para Renault, ela faz recrutamento para grandes magazines em Curitiba. E eu perguntei para ela sobre esse aspecto. Ela falou para mim, as empresas conseguem ver a rede social da pessoa. Pois a rede social ela faz uma leitura enorme sobre o comportamento e a visão de mundo da pessoa. Beleza? Entenderam isso? Vamos em frente. Agora, um teste aqui, pessoal. Prestem atenção. Você sabe qual desses animais dá leite? Tá aí. Você sabe se o tatu dá leite? Pergunta difícil, hein? É um teste aí, olha aí, vamos ver quem vai passar no teste. O quero-quero, o nome dessa ave é quero-quero. Você sabe se ela dá leite? Terceira chance, quem vai acertar? Esse bicho aí dá leite? Você que está assistindo, já conseguiu chegar na conclusão? Tá aí a pergunta. Alternativa A, o tatu dá leite. Alternativa B, o quero-quero dá leite. Alternativa C, a vaca dá leite. Ou alternativa D, nenhum dá leite? A vaca dá leite. Ai, será? A vaca dá leite, né? Todos nós sabemos que a vaca dá leite. Mas agora vamos pensar o seguinte. A alternativa correta é a letra D. Nem o tatu dá leite, nem o quero-quero dá leite, nem a vaca dá leite. Por quê? Porque, deixa eu contar uma história para vocês de um grande professor de Londrina, o Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella tem 2 filhos. Aí ele chegou para um filho que ia fazer 12 anos, se eu não me engano. Ele falou para os filhos, quando eles eram menores, ele falou assim, quando você tiver 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. E o filho guardou aquilo na cabeça, nunca mais esqueceu. Na véspera do aniversário dele, ele foi de madrugada acordar o pai. Pai, não sei o quê. O pai, o que é isso, rapaz? O que está acontecendo? Pai, eu vou fazer 12 anos. E o pai, tá bom, maravilha, amanhã a gente comemora. Não, pai, mas o segredo da vida que o senhor ia me contar? É verdade. Aí o pai, o Mário Sérgio Cortella, falou, vai lá para a sala que eu já vou. Daí ele se ajeitou e foi lá na sala e falou, senta aí, piá. Eu vou contar o segredo da vida para você. O segredo da vida é que a vaca não dá leite. Essa é boa, né, Fátima? O segredo da vida é que a vaca não dá leite. Aí o filho do Mário... Essa é boa. Procurem isso no YouTube, é do Mário Sérgio Cortella. Aí o filho falou, mas pai, como que a vaca não dá leite? Claro que a vaca dá leite. Aí o Mário Sérgio, agora eu vou usar minhas palavras, né? Ele usou outras, né?
Você já viu uma vaca chegar na frente da nossa casa, bater palma e perguntar: alguém quer leite aí? Alguém já viu uma vaca andando para a rua perguntando: olha, alguém quer um leitinho? Tem um leitinho fresquinho aqui. Pegadinha. Tá vendo? Pegadinha, é. Essa pegadinha é boa. Se fosse uma prova, hein? Aí no interior, muitas vezes, em lugar onde as pessoas produziam leite, produziam queijo, e tinham que sobreviver daquilo, elas vendiam leite, vendiam outras coisas da área rural. Então era comum que alguém levantasse às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, fosse lá tirar o leite da vaca, o lugar meio sujo ali pelos excrementos da vaca, né? Que eventualmente batia o rabo sujo na pessoa, e a pessoa ter que ir ali pegar um banquinho e tirar o leite da vaca, que não era fácil. E poderia naquele dia estar frio, né? Poderia naquele dia a pessoa não estar muito bem, de repente ela estava com febre no dia anterior ou coisas assim, mas ela foi tirar o leite da vaca. Essa é a grande questão que o Mário Sérgio Cortella colocou e que eu estou repassando para vocês. Quem de nós, né, que está assistindo agora, ou vai assistir a gravação dessa palestra, quem de nós está disposto a ir tirar o leite da vaca? Porque a vaca não vai dar o leite para nós. E é muito bom essa reflexão, essa metáfora, porque eu dei o exemplo que o rapaz ia lá 5 horas tirar o leite da vaca. Aí eu penso, não, professor, 5 horas? Eu acordar 5 horas para tirar leite da vaca, para fazer queijo, para não sei o que, não sei o que, eu não vou. Então, beleza, fica aí. Mas tem gente que vai. Essa pessoa que vai ter o leite. Quem não vai ter o leite. Então, o nosso desafio em relação à empregabilidade, mas isso se amplia para toda a vida, é se eu entendo que eu tenho que ir atrás do meu leite, eu tenho que fazer o meu esforço, eu tenho que criar o meu espaço, eu tenho que criar as minhas condições, eu preciso desenvolver as minhas habilidades, eu preciso entender que se o meu leite hoje é pouco, ou eu não tenho leite, eu posso fazer um esforço para que isso melhore. Entenderam a ideia dessa metáfora? Partindo dessa ideia, tá, vamos entrar então agora conversarmos sobre a meritocracia, né? Então, a meritocracia, se eu levanto cedo e vou buscar o meu leite, eu estou tendo mérito, eu estou fazendo um esforço. Uma coisa que me entristece um pouco, pois nós temos, aqui quem é da educação, a Fátima sabe muito bem disso, nós temos alunos maravilhosos. E alguns alunos são maravilhosos e eles não sabem disso. A gente percebe que o aluno é bom, que a aluna é boa, mas ele ainda está muito imaturo. E também tem alunos que ainda são muito imaturos, né? E eles não aproveitam o ensino médio deles, não aproveitam o fundamental, né? Para aprender. Mas na vida, quem estiver disposto a ir buscar o seu leite, terá mais oportunidades. Isso chama-se meritocracia. Ou seja, eu estou lutando, eu começo a merecer mais. E, provavelmente, a possibilidade das portas se abrirem para mim serão maiores. Especialmente no mercado de trabalho moderno, que eu vou estar falando com vocês. A mediocridade. A mediocridade é ser mediano, né? Olha, pessoal, você que está vendo essa aula agora ou verá depois, 70% das pessoas são medíocres. Professor, mas medíocre é uma palavra ruim. Eu também não gosto dessa palavra. Mas quem que é medíocre? É medíocre a pessoa que não faz nada a mais. Ela só faz o básico. Numa empresa com 250 funcionários, 70% são medíocres. Numa cidade como São José dos Pinhais, não sei quantos habitantes que tem, 70% são medíocres. 70% das pessoas ficam reclamando do governo, ficam reclamando da pandemia, reclamam do patrão. Será que entrou alguém aí? Eu preciso dar uma olhadinha aqui para receber a pessoa. Permitir. Seja bem-vinda quem entrou agora.
E eu vou continuar a fala aqui, tá bom? Para nós aproveitarmos bem o tempo. Seja bem-vindo a você que chegou agora aí. Professora Viviane. Seja bem-vinda. Se tiver com o microfone aberto, por favor, desligue, tá? E fica melhor para ouvir. Então, vamos lá. Então, a mediocridade é um número também que não me agrada. A palavra mediocridade não me agrada e esse número 70% não me agrada, mas não me interessa eu estar... Oi? Não, falei bom dia para a professora. Ah, sim, bom dia. Isso. Obrigado, Fátima. Bom dia, seja bem-vinda. Então, a mediocridade, ela abrange 70% das pessoas. Que coisa, né, gente? 70% das pessoas reclamam, não fazem a diferença, fazem apenas o básico, isso dentro das escolas, entre os alunos, dentro das empresas, entre os profissionais, em todo o segmento da sociedade. Se você for no segmento da saúde, por exemplo, imagine, 70% são medíocres, só fazem o mediano. Assim é na educação também. 70% também não fazem um esforço maior, fazer a diferença. Isso é a sociedade. Então, para exemplificar um pouco mais isso aqui, eu vou contar uma historinha para vocês, que eu adoro contar histórias. Então, essa história é real, tá? Então, um professor de nível superior, ele dando aula para a faculdade, chegou para dar aula na segunda-feira de manhã. Só que antes da segunda, obviamente foi domingo, antes do domingo foi sábado, na sexta-feira ninguém estava na faculdade, porque na quinta-feira foi feriado. Então emendou tudo aquele feriadão, e na quarta-feira, antes do feriado, 1/3 da turma foi para a faculdade. Quando 1/3 chegou na faculdade e viu que 2/3 não estavam lá, também foram embora. E emendaram o feriado, aquela coisa toda. Na segunda-feira, o professor chegou na aula. Então, pessoal, vamos lá, nossa aula aqui. Mas o pessoal estava muito disperso, falando da viagem, mostrando vídeo, mostrando fotos e tal. E o professor, de novo, pessoal, a aula aqui. E o pessoal continuou disperso. Ele não era um professor de gritar, nem nada disso. Mas, na terceira vez que ele foi chamar a atenção dos alunos, ele bateu na mesa assim: pessoal, atenção à aula aqui, pois eu estou aqui para dar aula para apenas 5% de vocês. Nossa, o pessoal nunca tinha visto o professor gritar daquele jeito, todo mundo parou, ficou quieto, todo mundo olhou para o professor e pensaram assim: nossa, o professor gritou com a gente, mas que história é essa de 5%? Isso mesmo, eu estou aqui para dar aula para 5% de vocês, porque existem apenas 5% de bons garçons. Existem apenas 5% de bons advogados, 5% de bons policiais, 5% de bons médicos, 5% de pessoas que mudam o mundo e fazem a diferença. E eu estou dando aula para esses 5% que carregam esse mundo nas costas. Essa história é muito boa. O pessoal ficou assim. Então, vocês prestem atenção que eu não sei quem é os 5% entre vocês. Então, prestem atenção na aula por esses 5%. Essa história aconteceu, achei ótima, o professor fez isso, né? E um aluno dele que escreveu essa história em um trabalho de término, de conclusão de curso dele, né? No TCC dele. Muito e ele boa, coloca... Oi? Muito boa a história. Muito boa. E ele termina a história assim: eu sei que eu não sou os 5%, porque os 5% estão mudando o mundo, mas eu não quero ser mais um dos 70%, porque ele ampliou o trabalho, e o trabalho diz assim, de acordo com algumas pesquisas, de uns caras assim como Daniel Goleman, por exemplo, 25% das pessoas elas são pessoas mais maturas, mais preparadas, elas querem fazer a diferença, elas querem mudar as coisas, elas querem dar o seu melhor, elas querem que a sua profissão tenha sentido, que ela seja transformadora. 25% das pessoas. Ela quer o bem do próximo e tal. Esses 25%, eles olham lá para os 5%. Os 5% são a referência deles. 70% das pessoas não são assim.
elas colocam a culpa nos outros, elas reclamam, elas não fazem a diferença. Quando elas são mandadas embora, elas foram mandadas embora porque o patrão era ruim, porque era a empresa ruim, nunca é a culpa dela. Então, vejam só, vamos tentar trabalhar com os 25%, né? Então, nós estamos nos 25%, olhando lá para os 5%, que são as pessoas realmente muito acima da média. E isso é estar acima da mediocridade, não aceitar a mediocridade na nossa vida. Nem como profissional, nem como aluno, nem como pai, nem como amigo, nem como membro da sociedade em geral. Não aceitar a mediocridade, trabalhar sempre dos 25% para cima. Pessoal, uma coisa muito importante em relação à empregabilidade é que o Brasil está extremamente atrasado. E, infelizmente, a minha área, a nossa área aqui, tem a Fátima aí, tem mais uma professora junto com a gente aí, a educação também está atrasada em relação ao avanço para preparar os jovens para a indústria 4.0. Eu não sei se você que está assistindo ou que vai assistir a gravação depois sabe o que é a indústria 4.0. No Brasil, nós temos quase 3% das indústrias brasileiras já são indústria 4.0. A indústria 4.0 é a tal da Smart Company. E o que é a Smart Company ou indústria 4.0? É uma indústria totalmente inteligente, com robótica, com inteligência artificial e que não precisa de funcionários. Então, no futuro, um parque industrial como na SIC, na cidade industrial, aquelas empresas enormes, quando para um ônibus no ponto de ônibus, ele já lota, já vem outro ônibus, já lota de gente trabalhando naquelas empresas, aqueles estacionamentos lotados de carros, essa realidade vai mudar. Então, os processos seletivos serão cada vez mais qualificados, porque a tendência é reduzir o número de pessoas trabalhando nas indústrias, nas empresas em geral, e selecionar os melhores. Então, isso é uma coisa que aflige um pouco a mim, a você que está vendo isso aqui, deve afligir um pouco. Eu não gosto dessas mudanças, para falar a verdade, mas são mudanças que estão vindo. E nós temos que nos preparar para elas. Ah, professor, eu estou fazendo EJA, eu não sou um cara assim, com capacidades tecnológicas para essa coisa de indústria 4.0. Pois é, mas hoje nós não vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de uma área que você e eu podemos colocar foco para nos tornarmos mais empregáveis, como eu falei no começo da palestra, e nos tornarmos mais interessantes para esse meio que está se desenvolvendo rapidamente no Brasil. E, infelizmente, diferente da Inglaterra, do Japão, do Canadá, a sociedade não está sendo preparada para essa mudança no Brasil. No Brasil, nós temos problemas muito sérios, políticos, e da mídia. A mídia no Brasil, ela é um terror. A mídia conseguiu fazer com que a sociedade brasileira tivesse 3 aspectos sociais em relação à cobrança da política, nos trazer a educação que nós precisamos, nos trazer a preparação técnica que nós precisamos. Hoje no Brasil, 1/3 de pessoas detestam o Bolsonaro, 1/3 de pessoas detestam o PT, e o outro 1/3 que sobrou não querem falar sobre esse assunto. E não se discute questões sobre educação, sobre saúde, sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo, que o Brasil precisa acompanhar. O que é preciso ser discutido não se discute. A mídia só fica trabalhando isso. E esse aspecto que eu falei para vocês. 1/3 detesta o Bolsonaro, 1/3 detesta o PT, outro 1/3 não quer falar sobre isso. É uma criação da mídia. Tá bom, pessoal? Esse é assunto de professor de sociologia, né? Mas é uma criação. Não podemos nos perder nessas coisas para olhar para onde nós precisamos olhar. Vamos lá. Bom, então, professor, eu não sou um cara tecnológico, eu não sei nada sobre essas coisas. Será que eu não vou ter oportunidades no mercado de trabalho? Vai ter sim, tá?
aprenda a desenvolver os dois aspectos de empregabilidade que eu falei para vocês. Um deles, que é manter-se no mercado de trabalho, depende muito da sua proatividade. Você sabe o que é isso? Proatividade. Olha lá. Essa foto viralizou nas redes sociais, aí na internet em geral. Por quê, pessoal? Porque esse rapaz cadeirante, que tem limitações sérias de mobilidade, ele entrou, eu acho que eu não me lembro o nome da rede de lanchonetes, não me lembro agora, mas ele entrou numa dessas grandes redes de lanchonetes para tomar um sorvete, estava calor, ele queria tomar um sorvete. Os funcionários, quando viram o cara entrando, fizeram de conta que não estava vendo, um virou as costas, outro foram para lá, porque como é que eu vou atender esse cara aí? E essa menina aí, que é uma funcionária, nem titubeou, ela já foi direto no cara. Como posso atendê-lo? O que o senhor necessita? Ela pegou o sorvete e começou a dar o sorvete na boca do rapaz. Pessoal, esse é o funcionário do futuro. Entenderam o que é proatividade? Estão entendendo? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês os 4 níveis de maturidade, tá? Esse é o profissional do futuro. Esse é o profissional que a empresa quer. Se essa empresa precisar de um líder, amanhã é uma rede, tem um líder ali. O líder saiu por algum motivo. Precisamos de um novo líder. Se eu fosse o gestor dessa empresa, essa menina seria a líder da minha empresa, daquela lanchonete ali. É isso mesmo, e eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? Essa é uma das grandes habilidades que nós podemos e estaremos, eu vou falar um pouco mais, depois eu vou fazer mais uma reunião com vocês sobre esses assuntos, para vocês entenderem melhor que esse nível de funcionário é raríssimo. Tem empresas que têm, eu conversei com uma dona de restaurante. Funcionário com atitude, né? Com atitude, com engajamento, com boa vontade. É isso mesmo, Fátima. E isso é raro. Eu conversando com uma dona de um restaurante, ela tem um restaurante no Largo da Ordem, em Curitiba, há 30 anos. Ela falou que em 30 anos ela nunca formou a equipe que ela gostaria de ter. Ela conseguiu colocar como líder no restaurante dela uma menina que entrou para limpar o restaurante. Hoje é líder, mas ela diz que é uma das pouquíssimas pessoas que ela investiu e deu certo. A maioria não tinham essa maturidade profissional. Vejam, então esse é um diferencial que nós podemos trabalhar em nós. E que não é fácil. A pessoa precisa abrir mão de muitas coisas para ela poder se engajar, né? Imagina essa época aí, Fátima, aí a pedagogia, como está sobrecarregada, quantas coisas a gente abre mão para poder estar fazendo nosso trabalho, né? E muitas vezes é assim. Vamos lá. Olha, pessoal, 71% do trabalho realmente aconteça, professor, muitas vezes a gente abre mão, senão não funciona, né? Senão não acontece, exatamente. E o trabalho precisa acontecer, né? E muitas pessoas negligenciam. E depois colocam a culpa nos outros. Infelizmente, 70% das pessoas fazem isso. Verdade, isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. 71% dos CUs, CU é Chief Executive Office, ele é o grande gestor das grandes empresas. Chama-se CU. 71% dos CUs brasileiros dizem que está faltando profissionais diferenciados no mercado de trabalho. Esses homens aí e mulheres, grandes líderes, eles têm um radar ligado para encontrar meninas como aquela. Para dar oportunidade para ter aquela pessoa na equipe dela. 71% dizem que são pouquíssimas pessoas assim. E também faltam líderes. Eu conheci uma menina que veio do interior do Paraná, morava, talvez vocês não conheçam, não sei se alguém que está assistindo conhece, ela morava em casa de chão batido. Não sei se vocês já viram, casa de chão batido. Quando eu era criança eu cheguei a ver. O chão da casa era terra. E era um chão batido, bem limpinho, varridinho. E o chão ficava tão batido que ele parecia um piso, mas era terra. De tão pobre, né, que a pessoa era. Em Curitiba, ela conseguiu um emprego bem simples. E o gestor da empresa tinha essa visão.
E ela, em 4 anos, ela se tornou líder lá na empresa. E ela, quando eu a conheci, ela falou que no próximo ano, ela e o marido, ela sairia da empresa para, juntamente com o marido, abrir uma empresa para atender a empresa que ela trabalhava. Então, ela ia mais além ainda. E ela era uma pessoa muito simples, de formação muito simples, mas que tinha todas essas habilidades do profissional do futuro que as empresas estão procurando hoje em dia. Vamos lá. Principais comportamentos que mandam a pessoa embora. Antes de falar isso aqui, eu quero passar um dado para vocês. Uma pesquisa enorme, feita em mais de 250 empresas no mundo, as 250 melhores empresas do mundo para se trabalhar. No Brasil, por exemplo, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil é a Volvo. A melhor empresa para se trabalhar no mundo é a Google. Eles pesquisaram em 250 melhores empresas do mundo por que um funcionário é mandado embora. Lógico, não falando de crise, mas também de crise, tá? Porque no momento de crise eu tenho que selecionar, eu tenho 30 pessoas no departamento, eu vou ter que mandar embora 5. Quem que eu vou escolher? Pense nisso, tá, aluno que está assistindo agora ou vai assistir a gravação depois. Eu vou escolher primeiro comportamento que demite. 83% das pessoas, não, 87% das pessoas são demitidas pelo comportamento delas, tá? 13% são demitidas porque não aprenderam a fazer. Mas se não aprenderam a fazer, não é falta de inteligência, é comportamento, tá? Muito bem. Comportamento que determina quem vai ser mandado embora. Negatividade. Pessoa negativa. Ela vive vendo o mundo, não vai dar certo, não adianta fazer isso que não funciona, eu nem vou tentar aquilo que eu não consigo mesmo, por que você está fazendo isso aí? Não adianta de nada, ninguém te dá valor, e tudo para ela é negativo. Agora, falando de comportamento, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Comportamento é energia, porque o comportamento está dentro de você, está dentro de mim. Tudo que eu penso e que eu sinto é o que determina a minha produção de hormônios. Isso é neurociência, tá? E hoje nós, graças a Deus, temos esses conhecimentos. Então, a neurociência entende que, conforme eu penso, eu produzo meus hormônios. Meus hormônios vão para todos meu corpo, para corrente sanguínea, para todos os meus órgãos, e isso determina, inclusive, a minha saúde, a condição da minha pele, se eu tenho mais ou menos olheira, desse jeito. E eu mando a energia para os outros também. Então, quando eu sou uma pessoa negativa, eu não apenas sou negativo, mas eu mando negatividade para os demais. E aquilo incomoda as pessoas. Então, no ambiente de trabalho, se eu sou um gestor, ou um líder, eu tiver que mandar uma pessoa embora, eu não quero mandar ninguém embora. Mas a pessoa negativa, infelizmente, se eu tiver que escolher, vai ser um dos critérios, tá? Pessoa reativa, a pessoa que só reclama, ela coloca a culpa em todo mundo, ela nunca assume responsabilidade. Eu fiz isso porque fulano falou. Eu não fiz aquilo porque eu não sabia, ninguém me fala nada. Essa é o reclamão. E reclama do cliente, e reclama do salário, e reclama da política, e aquela que eu falei agora para vocês, e que o Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro agora, a culpa era do Lula antes, a culpa vai ser do próximo presidente, e vive a vida assim. Essa pessoa entra nos critérios de eliminação, quando são demitidas. Falta de iniciativa, a pessoa só faz se mandar. E se não mandar bem mandado, imagina lá na escola, contrataram uma moça lá, uma mulher, para limpar a escola e tal. E falaram para ela, você vai nas salas de aula e limpa todas as salas de aula. Ela vai e limpa as salas de aula. Quando ela sai, tem um papel caído no corredor, ela não pega. Mas você não pegou o papel lá? Pois é, me falaram para limpar as salas, não falaram para limpar o corredor. É engraçado, mas tem muita gente que pensa assim. Então, nós precisamos ter mais iniciativa, sabe? Professor, mas eu não sou muito bom em iniciativa. Toda habilidade comportamental se desenvolve como um músculo. Tem pessoas que vão na academia e ficam bem fortes, né? Só fica fortão lá, músculos e tal.
No nosso cérebro, as habilidades comportamentais também são assim. Se eu tenho um pouquinho de falta de iniciativa, se eu sou um pouco tímido, se eu sou um pouco reclamão, se eu sou um pouco negativo, eu posso mudar esse comportamento. E nós vamos fazer uma aula sobre inteligência emocional só para falar sobre isso. Tá legal? Espero que aí o pessoal goste dessa aula e tal, daí eu dou continuidade. Nós vamos fazer uma aula sobre inteligência emocional. Iniciativa é muito importante. Pense você em um grupo de pessoas que quando você lidera aquele grupo, aí de repente você precisa de algo, você chega no pessoal e fala, pessoal, preciso de alguém para ir no cliente lá, tal, tem que ver um assunto lá, e de repente uma pessoa levanta a mão e fala, eu vou. É muito bom isso. O que aquela pessoa passa para nós é muito bom, tá? Isso é iniciativa. Procure praticar iniciativa nos seus estudos, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, e comece a perceber como isso é importante. Número um dos motivos que demitem dificuldade de trabalhar em equipe. Muitos de nós temos, eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe. E isso, muitas vezes, é um perfil da pessoa. O perfil dela, ela gosta de fazer as coisas sozinha, ela até gosta de trabalhar, gosta de mandar ver, mas ela gosta de fazer sozinha. Tem que aprender a trabalhar em equipe. Algumas pessoas, talvez seja o caso de você que está assistindo a palestra, ela já tem essa habilidade. Ela trabalha muito bem em equipe. Parabéns! Mas se eu não tenho essa habilidade, eu preciso aprendê-la. Esses são os 4 comportamentos que mais demitem. Vamos adiante. Então, o mercado de trabalho é conquistar, o mercado de trabalho é manter, o mercado de trabalho é crescer, mercado de trabalho é ser lembrado, tá? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, tem bastante coisa para falar, e esse assunto aqui, por exemplo, eu vou gravar uma aula, ou vou fazer uma live aí, sobre inteligência emocional. Pessoal, nós temos uma cultura de modelo mental fraco. Cultura. Essa cultura está inserida nas nossas redes sociais, está inserida na novela, está inserida na música, está inserida na nossa cultura. Mas nós precisamos ter um modelo mental forte. Então vai ficar um gostinho aqui para a próxima reunião nossa, para a próxima palestra. Modelo mental forte. O que é isso? Como que eu posso trabalhar um modelo mental mais forte? Esse gostinho vai ficar para a próxima. Bom, pessoal, uma pessoa medíocre, e todos nós temos um nível de mediocridade, eu gosto de perguntar para os meus alunos, assim, eles ficam assim meio espantados, assim, eu pergunto para os alunos, você já viu algum idiota? É outra palavra ruim de ouvir, né? Você já viu algum idiota? Aí eles dão risada, eles apontam para o cara do lado, ah, professor, é aqui o idiota aqui, ó. Ah, fulano lá, o idiota, né, e tal. É uma palavra tão usada em sala de aula, né? Pois é. Daí eu falo para eles, vocês querem olhar para o idiota agora? Aí eles dão risada e olham para o colega e tal. Daí eu falo para eles, olhem para mim. Daí eles ficam quietos normalmente, assim, né? Normalmente. Como assim? Olhem para mim, eu sou um idiota. O que é ser idiota? Na etimologia profunda da palavra idiota, não do Google ali, simplória, né? Na etimologia profunda, cavando bem, idiota quer dizer o seguinte, é a pessoa que não tem noção dos nexos importantes na vida dela. O que é importante para ela? Então, é importante para mim a minha formação do EJA, hoje, nesse momento, amanhã, a formação do curso técnico, mais para frente uma faculdade, é importante para mim a questão da família, a questão do trabalho, a questão de relacionamento. Ela entende quais são os nexos do que é importante para ela. Nexo, conexão, nexo. O que são os nexos importantes para ela? Porque nós temos uma cultura vinda intencionalmente sobre nós, pelas telinhas que nós gostamos tanto, de que alguns estudiosos falam, chama cultura da idiotização. Então, pessoal, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar da informação. Eu não me lembro agora do número de quantos milhões de pessoas ficam 5 horas
online por dia. Online. E a maioria desse tempo online é com bobagem. É rede social, é game, não sei o quê. É idiotização. Porque eu preciso me desenvolver, eu preciso estudar, eu preciso organizar a minha vida, eu preciso ter minhas ilhas de desenvolvimento. O mercado de trabalho hoje é conhecimento. Nós estamos na 4ª Revolução Industrial, ela é mais importante que a primeira. Incrível isso. Nós não vemos falar isso na televisão, na mídia brasileira, né? Na mídia brasileira, que é um lixo. Nós estamos numa revolução industrial mais importante que a primeira, e é uma revolução do conhecimento. Quando eu olho para os alunos que eles eles vivem apenas de conselho de classe e de reavaliação, eu fico assim, né, querendo ajudá-los, né? Que eles têm que aproveitar o momento de desenvolvimento deles na escola, para entender que esse é o momento. O mercado de trabalho quer pessoas hoje que estejam abertas ao conhecimento, pois nós estamos na revolução do conhecimento, tá? Bom, a mediocridade é assim. Primeiro, o meu medíocre, né? Eu também sou medíocre, eu também tenho essa idiotização, nós temos que trabalhar para ir subindo o nosso nível nos 25% que eu falei para vocês. Então, a primeira coisa do medíocre, acontece muitas vezes com você e acontece comigo também. Nega. Não, a culpa não é minha, a culpa é de fulano, a culpa é do outro, não fui eu fiz porque a pessoa falou, ninguém me avisou. Nega. É o primeiro estágio. Segundo estágio, ele não gosta que colocaram a culpa nele, ou que deram uma bronca, ou que chamaram a atenção. Vem cá, fulano, você não fez aquilo que eu te pedi? Lembra que eu falei para você que tinha que ter feito aquilo? Então, no começo, não, mas eu não fiz porque eu não sabia, ninguém me avisou, você falou, mas fulano lá, não sei o que e tal. E dentro, se incomoda com essa crítica. Isso é mediocridade, tá? Todos nós temos um pouco disso. Terceiro estágio, a indiferença. Então, eu neguei, eu tentei tirar a culpa de cima de mim, eu não gostei que me criticassem, e depois que passou, que se dane, eu não vou corrigir isso não, esse cara fica pegando no meu pé, com fulano lá, ele é legal, comigo ele não é, e não muda. E para aí. Vai para a gaveta, não muda. Isso é mediocridade. Para sair da mediocridade, nós temos que passar para a racionalização. Eu tenho que pensar nessas coisas. Olha, eu tenho muito disso. Eu posso fazer melhor. Olha, o meu líder ele é complicado. O mercado de trabalho está difícil. Mas eu tenho que olhar para isso de forma a me adequar, a aprender, a ver aonde eu estou errando e corrigindo. Então, ele está começando a partir para uma maturidade maior, maturidade profissional. Até que ele aceita a si mesmo como alguém que deve estar em desenvolvimento contínuo e que precisa aprender a lidar com essas situações. Pessoal, agora prestem atenção, isso aqui é ouro, tá? O que eu vou passar para vocês agora é ouro. Isso aqui acontece em treinamentos dentro da empresa, para o líder lá dentro da empresa. E eu vou passar para vocês agora, tá? Qual é o seu nível de maturidade, segundo Reicher e Blanchard, as grandes referências no mundo em gestão de pessoas em relação à maturidade profissional? Será que você é M1, nível de maturidade 1? Será que você é M2, M3 ou você é um M4? Isso aqui é muito importante, pessoal. M1, não tem competência. Não tem competência. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. M1, não tem competência. M1, não tem comprometimento. Não tem competência por quê? Porque não tem experiência. Bom, professor, eu entendi, eu também não tenho experiência ainda. Então, eu sou um M1? Calma. Você pode não ter experiência nenhuma e começar pelo M2. Nossa, é mesmo? Pessoal, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? O M1, o problema dele não é falta de experiência, tá? O M1, a incompetência dele é porque ele é acomodado.
ele não se esforça. Os nossos queridos alunos e alunas do ensino médio, né, que eu sou professor de sociologia aí de curso técnico, então atendo mais esse perfil de aluno. Muitos alunos são M1, pessoal. É ruim de falar isso, mas é verdade. Mas ele pode passar para o M2. Então, a incompetência dele não é apenas falta de experiência, porque tem M1 que está no mercado de trabalho já. Eu conheci um M1 que trabalhou comigo há muitos anos atrás, quando eu trabalhava na região de Londrina, na Coca-Cola. Bom, o M1 que tinha lá era um rapaz que ele só fazia o básico. Eu entrei na empresa, ele já estava há algum tempo na empresa, e ele só fazia o básico. Ele fazia o trabalho dele, mas só aquilo que era pedido para ele fazer. Então, ele não tinha comprometimento. O que é não ter comprometimento? A competência, pessoal, é a capacidade técnica, tá? É uma coluna, das duas colunas das habilidades que nós precisamos ter. O comprometimento é a capacidade comportamental, é a habilidade comportamental, é a segunda coluna. Esse aqui é mais comum, a competência qualquer um pode ter. Esse aqui já não é para todo mundo. Tá? Esse aqui a pessoa tem que sair dos 70% para ir para os 25%. Então ela tem que fazer um esforço pessoal, se ela quiser ter esse nível de habilidade. Então, como esse rapaz só fazia o básico, ele não tinha comprometimento, ele não tinha engajamento, ele não tinha iniciativa, ele não tinha trabalho em equipe, ele tinha tendência às reclamações, à negatividade, nada estava bom e tal. Teve um dia que teve o que naquela época se usava como uma gíria, teve um facão na empresa. Esse foi o primeiro que foi embora. O que vocês acham? Né? Já estava no mercado de trabalho, né? Então não é falta de experiência. Então o M1, o problema do M1 é que ele não quer crescer, ele não é que ele é uma má pessoa, falta maturidade. Eu olho para muitos alunos em sala de aula, eu vejo e sei que eles podem fazer mais, mas falta maturidade para eles. Eles não entendem ainda que eles podem, que eles precisam, que é bom e que eles vão colher frutos e tal. Então ele fica disperso, não presta atenção na aula, não faz os trabalhos direito e tal, ele vai levar esse comportamento lá para a empresa. E lá na empresa ele vai ser um M1, tá? Agora, M2 não. M2, pessoal, é show de bola. Por que o M2 é show de bola? Tomara que você seja um M2, você que está assistindo, porque é o profissional que as empresas mais querem. Se você não for um M2, vá para a racionalização e aceitação que eu acabei de falar, e comece a produzir o seu M2. Porque o M2 tem competência? Não, tá? Não tem competência. Por que o M2 não tem competência? Porque ele ainda não tem experiência. Ou porque ele está numa empresa, ele foi migrado para outro setor, não sabe fazer ainda, mas ele já vai aprender. Ou porque, por exemplo, nesse mercado moderno, de uma dinâmica incrível, eu conheci um amigo que trabalhava com contabilidade numa grande empresa de ônibus. Só que contabilidade hoje, a tecnologia faz todo o trabalho. O contador faz muito pouco. Então, ele trabalhava numa sala com 30 contadores, e hoje 2 só precisam. Ele teve que não só mudar de emprego, ele perdeu o emprego, não, ele teve não apenas mudar de emprego, ele teve que mudar de competência, de habilidade e de profissão. Só que ele era um cara comprometido, então ele já era um M2. Quando ele foi para outro mercado de trabalho, buscar outra formação, outros conhecimentos, procurar outras oportunidades, ele já chegava como M2, tá? Porque ele não tinha competência, a competência dele não servia para as mudanças que o mercado teve, mas ele tinha comprometimento. E as empresas procuram M2. Como que elas procuram M2, professor? Processo seletivo. Numa redação, numa conversa, você percebe o M2. Essa amiga que eu falei para vocês no começo da palestra, quando ela entrava no corredor, imagine vocês, processo seletivo no Condor.
Aí vai essa amiga minha lá, que ela tem uma empresa de processo seletivo e contratação, recrutamento, processo seletivo. Ela entra pelo corredor, ninguém sabe que é ela que lidera todo o processo. Ela entra olhando. Só dela olhar para as pessoas, ela já elimina mais da metade. Foi isso que ela me falou. Mais da metade. Aquele indivíduo que está sentado na cadeira, jogado, meio deitado na cadeira, com os pés lá na frente, olhando no celular, já está fora. Aquilo que eu falei para vocês, pesquisem sobre vestuário, comportamento numa entrevista de emprego. Uma mocinha muito sensual, as roupas dela já está fora. É assim que funciona, tá? A forma que as pessoas estavam agindo, ela passava devagar, olhando assim, porque ela viu o quê? A essência desse comprometimento. A essência do comprometimento que ela tinha ali com as pessoas acontecia da seguinte forma. A pessoa estava ali focada, com uma vestimenta adequada para aquele momento, ela estava bem atenta, olhando para tudo, e ela já percebia aí a essência do M2. Olha que dica importante, tá? E aí, você se enquadra no M2 ou no M1? Vamos para frente? M3, pessoal. Quando eu estava dando aula no Senai, o Senai está um pouco parado agora em função da pandemia, muitos alunos chegavam como M1. Por quê? Porque eles estavam fazendo um curso técnico na marra. Eles não aproveitaram o ensino médio deles, não aproveitaram o EJA deles, fizeram com muita preguiça, essa coisa toda. A preguiça também é um comportamento que podemos ir vencendo, tá? Gradativamente. Os especialistas dizem que em 6 meses nós já temos um avanço em relação à negatividade, à raiva, à preguiça, falta de engajamento, tudo isso, tá? É a questão de entender como que funciona e procurar fazer um esforço. Então, muitos alunos chegavam lá, M1, ele estava lá porque a mãe forçou, o pai forçou e tal. Alguns chegavam como M2, eu adorava esses alunos, porque eles não sabiam nada. Alguns eram da EJA, tá? Ou alunos que deixaram o ensino médio, o cara tinha 30 e poucos anos, estava lá fazendo um curso técnico, se batendo, mas ele tinha boa vontade, e isso mudava tudo. E alguns chegavam assim, como M3, o que eles queriam? Eles eram espertos, entendam esses níveis de maturidade, tá? Eles eram espertos, eles queriam o quê? Competência técnica. Então eles queriam chegar para o mercado de trabalho, eu tenho esse certificado aqui. Curso técnico na área tal, curso técnico na área tal, me dê oportunidade que eu sou bom. O que eles não entendiam é que só isso aqui não resolve. E a maioria dos, entre aspas, bons funcionários do mercado de trabalho são M3. Eles não entendem a parte comportamental. O cara acha que se ele for um bom marceneiro, se ele for um bom técnico em telefonia, se ele for um bom instalador de drywall, se ele for um bom vendedor, tecnicamente conhecendo bem o produto, ele vai ser um bom profissional. Não. O bom profissional, pessoal, é o M4. Esse é o profissional de alto nível de maturidade. Ele sabe fazer. Se ele não souber, espera que ele vai ficar sabendo. Se ele não souber, ele ainda está, por algum motivo, voltou para o M2, como o caso do rapaz de contabilidade que eu falei para vocês, mas ele já vai para o M4 de novo. Ele sabe fazer e ele tem muito comprometimento, pessoal, muito comprometimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês do Maslow. Você já deve ter visto sobre a pirâmide de Maslow e tal, e tem muitas pesquisas do Maslow em vários aspectos do comportamento humano. Então é o seguinte, uma empresa está falindo, está quebrando, está horrível a coisa, e ela tem que demitir. E, inclusive, aquela pessoa de qual eu estarei falando agora será demitida também. Essa pergunta caiu no processo seletivo de cargos altos, tá, para o judiciário aqui do estado do Paraná. Qual era a pergunta? Uma pessoa que ganha 30 mil reais, não, acho que era 15 mil reais por mês. A pessoa ganha 15 mil reais por mês. Ela tem uma motivação superior ou uma motivação inferior para trabalhar? Pergunta do processo seletivo.
Eu faço essa pergunta em sala de aula. Muitos respondem, que isso, professor? 15 pau por mês? Eu ando de Ferrari. É verdade, anda de Ferrari. O cara pode pagar uma prestação de 5 mil de um carro. 15 mil por mês. Tem uma casa maravilhosa, faz viagem para o mundo todo. Beleza. Essa é uma motivação superior, professor. Errou. A motivação superior é a pessoa que vê a profissão como algo mais significativo do que o ganho financeiro, o retorno financeiro que ela dá. O que a tua profissão significa como tua ação social, como a tua ação humana e como o teu desenvolvimento humano. Esse é o alto nível de comprometimento. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte. O cara ia ser mandado embora. Um monte de pessoas ia ser mandado embora numa empresa que, infelizmente, estava falindo. A maioria das pessoas estão nos corredores falando mal da empresa, falando mal do chefe, falando mal da gestão, falando mal dos colegas e tal. Do governo, da política e tal. Algumas pessoas não estão nem vindo mais. E o cara chega, o líder chega para aquele funcionário e fala, amigo, eu vou precisar que você faça um trabalho para mim. E o cara sabe que a empresa está quebrando e o salário dele está atrasado. Daí ele fala, meu, eu estou sem internet, minha impressora não tem tinta, eu já parei de pagar uma série de coisas, você está me pedindo mais trabalho. Pois é, cara, mas eu preciso. Esse cara de alto nível de maturidade vai fazer. Porque ele vê a profissão diferente. Ele já está procurando trabalho. Ele já é visto no mercado como um M4. Ele já está fazendo os contatos dele, que não é bobo, mas ele vai manter a responsabilidade dele enquanto ele estiver com essa relação contratual com a empresa. O Maslow coloca isso como uma motivação superior. Quem colocou motivação superior como os 15 mil por mês errou a questão no processo seletivo, porque é uma motivação inferior. É motivação, é legal ganhar bem, mas a motivação superior, ela está acima disso. Pessoal, eu deveria ampliar isso, tá? Mas não temos tempo. Mas espero que o que eu falei aqui, vocês entenderam os 4 níveis de maturidade. Eu posso construir em mim um M4, né? Claro que posso, né? Pouquíssimas pessoas são M4. Essa pessoa é a pessoa que, depois que ela conquista, ela entra no mercado de trabalho, ela cria um histórico. Ela é lembrada, tá? Se ela precisar, se ela for mandada embora porque a empresa faliu, sei lá o quê, ela vai ser lembrada, o telefone dela vai tocar. Fulano, você ainda está desempregado? Cara, eu estou desempregado ainda. Meu, venha para cá. Eu estou numa empresa tal, quero você na minha equipe. Vai lá, rapaz, eu vou marcar entrevista para você amanhã cedo, porque ele é um M4. Eu conheci um M3, ele era muito bom na mesma Coca-Cola, em solda, mas ele fazia aquilo muito bem, mas ele não se engajava e tal, ele era reclamão, ele era isso, ele era aquilo, e um dia nós fomos todos mandados embora porque aquele departamento foi terceirizado. E no mais para frente eu me coloquei no mercado de trabalho. Será que eu chamaria aquele amigo? O que você acha? Ele não se engajava, ele não trabalhava em equipe, ele falava mal, se o patrão não estivesse perto, a produção dele já não era boa. Então, eu não chamaria ele, né? Esse é o nível de, quando eu falei para vocês que a indústria 4.0 vai eliminar muitos trabalhos, mas esse M4 ele tem mais capacidade de estar empregado. Espero que isso faça sentido para você, tá bom? Tendências do mercado de trabalho. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar ou perguntar, tá? Tendências do mercado de trabalho. Primeiro, pessoal, negar a crise não afasta perigo nenhum. A pessoa falar que não tem pandemia, não tem crise, não muda nada, tá? Se a pessoa, quem nega a crise, quem constrói um mundo perfeito que existia antes da crise, e quem fica histérico na crise é a mesma coisa. Porque quem fica falando, olha, no meu tempo era assim, vai voltar, vai ficar tudo bem e tal, não está mudando nada também. Vamos com calma, procure entender o que eu quero dizer para vocês aqui, tá? Vamos com calma. Quando um navio afunda, tá? Quem pensa positivo afunda junto com quem pensa negativo. Então não adianta nada negar a crise, não adianta nada dizer que a crise é uma coisa que já passa, tudo vai ficar bem, ou ficar histérico, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O navio afunda e vai todo mundo junto, tá? O que muda é a ação.
positiva. Então não adianta eu pensar positivo se eu não agir positivamente. Porque o tal do navio está afundando e vamos ter que ir lá buscar o barco e vamos ter que ver quem que vai, tem mulher grávida, tem criança, não sei o quê, vamos fazer coisas. São essas pessoas que acabam até não só mudando a sua realidade, como tendo oportunidades diferentes. Porque o mercado, a nova revolução do conhecimento, a quarta revolução industrial, ela vai tirar muito emprego, mas ela vai também dar muitas oportunidades. Tá? Mais algumas questões da tendência, né? Se você parou, o mundo não vai parar. Na época da primeira revolução industrial, levavam 30 anos para uma mudança significativa acontecer. Hoje, são no máximo 2 anos para uma mudança acontecer. A atitude do futuro é a educação. Aproveite a educação. Crie ilhas de desenvolvimento na sua vida. Perceba, querido jovem, querido aluno, querida aluna, pessoal do EJA, percebam que a cultura ela é muito dispersa, as pessoas ficam muito tempo online, elas ficam muito tempo em rede social, elas ficam muito tempo em games, em coisas online que distraem a pessoa. A pessoa que percebe a selva e o campo de batalha que está aí na sua frente, ela vai amolando a espada, ela vai ajeitando o escudo, e isso é educação. Organize a sua vida para os momentos de educação. A prioridade hoje é a educação. Mesmo que você seja uma pessoa simples em relação ao seu nível acadêmico, lembre dos exemplos que eu dei. Tá? A educação é o teu ensino médio, é o teu EJA, a educação é a tua mentalidade de desenvolvimento contínuo, a educação é entender que comportamento é habilidade e que eu posso aprender nesse sentido. Certo, pessoal? Eu posso intuir que o mercado sempre desejará alguém atualizado, entendem? Por isso que a redação é tão importante para a entrevista de trabalho, porque a pessoa ela está conectada com os nexos importantes, ela é menos idiota, porque ela percebe o que é importante para a vida dela, e não fica jogando o tempo, que é um valor tão precioso, fora, em redes sociais. Eu esqueci agora o número, né, mas eu acho que são 5... Não, é bem mais que isso. É um número absurdo, eu preciso ver essa pesquisa de novo. É um número absurdo de pessoas no Brasil que ficam 5 horas por dia online. A pessoa dorme 8, trabalha 8, já deu 16, mais 2 horas para almoçar, jantar, já foi para 18. E se ela fica 5 horas online, já foi para 23, sobrou 1 hora de 24. Não, essa pessoa que fica 5 horas online, ela não se desenvolve. E aqueles alunos que vão na escola e ficam matando o conteúdo sem prestar atenção na aula, não se desenvolve. Tá? Se desenvolve quem presta atenção nesses aspectos. É pouco provável que nós tenhamos expansão de emprego nos próximos anos, tá? É bem provável que nós tenhamos expansão de trabalho. Isso aqui é o exemplo da proatividade que eu dei na foto da menina. Esse aqui é o M2, esse aqui é o M4. Pessoas que querem trabalhar. Entrou no ambiente de trabalho, ela quer resolver os problemas, ela tem iniciativa, ela vai, ela erra, ela acerta e ela está trabalhando. Esse é o profissional que está sendo procurado. E se eu estou falando isso para vocês, imagine os setores de seleção das empresas. Eles sabem de tudo isso e muito mais. Tá legal? É isso, pessoal. Uma boa ideia não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida das pessoas é ação. Tá legal? Ação. Tem pessoas que têm ideias maravilhosas, mas não fazem nada. Então, não adianta nada. Tendência do mercado de trabalho. Nós temos a tendência de uberização do mundo. Uberização. Uberização.
O Uber é a maior empresa do mundo sobre transporte de pessoas. Não tem nenhum carro. A maior empresa do mundo de transporte de passageiros não tem nenhum carro dela. A maior empresa do mundo de hotelaria não tem nenhum hotel deles. Essa é a tendência, são coisas muito novas no mundo, tá? Uma tendência onde o mercado como mercado Fiesta é a tendência no mundo. Grandes mercados. A tendência é esses grandes mercados fazerem mercados pequenos, muito bem decorados, com carrinho de compra diferente, com uma padaria diferente, moderna, diferente, inovação, mas com profissionais M4. O cara que tem bom atendimento, tem engajamento, está de olho na necessidade do cliente, ele sabe trabalhar em equipe, ele não está reclamando, ele não está criando conflito com o colega, o foco dele é resolver aquele conflito. Como que eu faço para resolver aquele conflito? Esse cara amanhã vai ser líder de alguma dessas lojas, porque são poucas pessoas que são capazes de perceber isso. Então, o Fiesta, eu já vi 3 mercadinhos pequenos deles. São mercados pequenos, muito bonitos, diferentes e tal. E tudo está se tornando assim. Uma loja de sapato, um cabeleireiro, qualquer segmento no mercado de trabalho, com diferenciais. E esse diferencial no humano morre em muitas empresas. Eles que investem em tecnologia, investem em diferencial, mas não conseguem uma boa equipe. Essa é a nossa oportunidade.